Olá, tudo bem? Vamos resolver agora a questão número 23 da prova vestibular ACAF 2022/2, questão de matemática, segunda da prova. Temos 4 afirmações, temos que ver quantas estão corretas, vamos analisar uma por uma. Primeira afirmação traz um sistema de equações um tanto assustador e afirma que a soma das duas variáveis, das duas incógnitas, x mais y, vai dar 27. Vamos investigar isso. Observa que a primeira equação apresenta as incógnitas com um expoente fracionário, 3/2, e a segunda equação apresenta a presença de raízes aqui, com as incógnitas dentro ou fora. Bom, vamos lembrar que pelas regras da potenciação, quando a gente tem um expoente fracionário, ele pode ser substituído por uma raiz, e a raiz também pode ser substituída por um expoente fracionário. Existe essa comunicação nas propriedades das potências e das raízes. O que eu vou propor para ti é que a gente faça o seguinte. Eu vou chamar a primeira equação de equação A, vou chamar a segunda equação de equação B para facilitar a nossa comunicação. E trabalhando na equação A, a gente pode reescrever esse x na 3/2 como x elevado na 1/2 vezes 3. Da mesma forma, eu também posso fazer isso com y, tá? 1/2 vezes 3. Não tem nada de errado com isso, afinal, 1/2 vezes 3 é 3/2. Depois, eu lembro contigo uma propriedade da potenciação que nos permite escrever, então, um expoente dentro de um parênteses e um expoente fora, quando esses dois números estavam se multiplicando no expoente. Ao fazermos isso, eu consigo escrever aquele x na 1/2 e aquele y na 1/2 como raiz de x e raiz de y. Então, eu vou poder fazer essa troca. No lugar de x na 1/2 eu posso colocar raiz de x e no lugar de y na 1/2 eu posso colocar raiz de y. Então, uma ideia é válida. E assim, eu vou poder dizer que eu tenho raiz de x elevado na 3. Vou botar um pouco mais para cima isso, para poupar espaço aqui. Ó, raiz de x elevado na 3 mais raiz de y elevado na 3. E isso está dando 112, certo? Agora, eu vou propor para ti uma mudança de variável, porque a gente tem esse raiz de x e raiz de y aparecendo algumas vezes. Então, olha só o que eu vou propor para ti. Eu vou propor que a gente faça a seguinte mudança ou legenda, que a gente use essa troca aqui. Ó. Vamos, para facilitar a nossa vida, trocar a raiz de x por, pode ser um m. Tá? E a raiz de y eu vou trocar por um n. Então, quando aparecer raiz de x, eu vou escrever m. Quando aparecer raiz de y, eu vou escrever n. Observa que vai aparecer aqui na equação A que eu modifiquei um m, que vai ficar ao cubo, um n, que vai ficar ao cubo. E nessa equação B, que eu ainda não trabalhei nela, eu tenho aqui a raiz de y, que eu vou chamar de n, e a raiz de x, que eu vou chamar de m. Mas eu também tenho o x fora da raiz, né? Então, vamos lembrar que o x ele pode ser encarado como a raiz quadrada elevada ao quadrado. Então, se eu estou dizendo que m é a raiz de x, eu posso dizer então que o x é m ao quadrado. E também posso dizer que o y é n ao quadrado. Porque assim a gente não vai precisar ficar carregando raízes. Com essas sugestões, eu vou então agora reescrever as equações A e B do nosso sistema. O nosso sistema, então, passa a ficar assim, com as novas incógnitas m e n. Primeira equação, a gente tem m ao cubo mais n ao cubo, dando 112. Já na segunda equação, a gente tem m ao quadrado vezes n, m ao quadrado vezes n, e depois m vezes n ao quadrado, essa soma totalizando 77. O que a gente quer mesmo? A gente quer x mais y. Ou, dentro da nossa nova escrita, a gente quer m ao quadrado mais n ao quadrado. Certo? Porém, olhando para a forma como esse sistema está agora, sem a presença desses expoentes assustadores ou das raízes, eu acho que ficou mais simples, a gente pode observar que m cubo somando com n cubo, e aqui a presença do m ao quadrado vezes n na 1, e depois do m na 1 vezes n ao quadrado,
são personagens que meio que se encaixam no que a gente chama lá nos produtos notáveis de cubo de uma soma. Então, se eu pego, por exemplo, a soma m mais n, tá? E elevo ao cubo, como é que fica o desenvolvimento de uma expressão como essa? Só para te mostrar, só para a gente relembrar. Fica cubo do primeiro, 3 vezes primeiro ao quadrado segundo simples, 3 vezes primeiro simples segundo ao quadrado e cubo do segundo. Observa que esse quarteto que resulta dessa soma ao cubo, esse quarteto está praticamente distribuído aqui nos primeiros membros, ou seja, na parte esquerda das duas equações do nosso sistema. Mas faltava um 3 aqui e um 3 aqui. Será que eu posso trazer esse 3 que está faltando? Posso. Basta eu multiplicar toda a equação por 3. Então, eu vou propor que a gente multiplique toda a equação de baixo por 3. E depois de fazer isso, eu vou propor que a gente some as duas equações. Assim, todo lado esquerdo, após a soma, vai trazer exatamente os 4 componentes que eu precisava para dizer que essa soma se transforma em cubo de m mais n. Após fazer a soma e relembrar contigo esse produto notável, eu posso dizer que o que eu tenho é m mais n ao cubo, e do outro lado eu tenho 112 mais 3 vezes 77, que é a soma daquilo tudo que estava do lado direito. E o mais legal é que essa soma está dando 343. E 343 é um cubo, ou seja, se eu pegar esse cubo que está aqui em cima e passar para o lado direito fazendo a operação inversa, eu tenho uma raiz exata, porque a raiz cúbica de 343 é 7. Assim eu consigo descobrir que m mais n dá 7. No entanto, cuidado, a gente não quer m mais n, né? A gente quer x mais y, e dentro da tradução que eu fiz para ti, x mais y significaria m mais n, m ao quadrado mais n ao quadrado, tá bem? Então, olha só o que a gente vai poder fazer agora. Se a gente voltar um pouquinho nessa segunda equação, antes de eu ter multiplicado ela por 3, observa que a nossa segunda equação, antes de ter multiplicado por 3, ela era m ao quadrado n mais m n ao quadrado. Isso dando 77. Se eu observo essa soma, eu posso colocar um mn em evidência e, fazendo corretamente o fator comum, a fatoração, aqui dentro do parênteses deve aparecer um m mais n. Basta fazer uma prova real, uma distribuição aqui de multiplicações, e eu volto para a linha de cima. Aproveita, então, que tu já descobriu que m mais n vale 7. Isso aqui vale 7. Com isso, é possível descobrir qual o valor da expressão mn. Basta passar o 7 dividindo e a gente descobre que mn vale 11. Finalmente, essa descoberta se torna útil porque, como nós queremos, voltando na tela anterior, m ao quadrado mais n ao quadrado, então o que a gente pode fazer é pegar essa descoberta aqui, que eu vou chamar ela temporariamente de C, e essa descoberta eu posso elevar essa igualdade ao quadrado dos dois lados, porque isso vai trazer os termos m quadrado e n quadrado. Mas, claro, cuidando do produto notável, né? Se m mais n está dando 7, ao elevar ao quadrado dos dois lados, no desenvolvimento, além de aparecerem m ao quadrado e n ao quadrado, que é o que eu queria, claro, aparece 2mn, desenvolvendo corretamente um quadrado de uma soma. E do lado direito, 49 é o que resulta. Bom, o que eu quero é m quadrado mais n quadrado. E esse 2mn está sobrando, porém, como eu já te mostrei, mn vale 11. Então, 2 vezes mn vale 22. E esse 22, se eu passo para lá subtraindo, fica 27. Então, m ao quadrado mais n ao quadrado realmente dá 27, ou seja, x mais y realmente deu 27. É uma questão aqui bastante difícil, esse item 1, né? Mas aqui eu estou mostrando para ti que é verdade, é um item correto. No item 2, a gente tem essas igualdades aqui. E aqui, por exemplo, a gente tem que 2 elevado na 64 é a mesma coisa que x elevado na x.
E aqui nós temos uma outra igualdade agora envolvendo y, e no fim a gente quer ver se é verdade que 3 vezes o valor de x mais 2 vezes o valor de y vai dar 66. Vamos manipular essas expressões que tem aqui, né? Então, por exemplo, nessa daqui, a gente pode observar, a gente pode trabalhar para tentar mexer nessa parte da igualdade, que é a parte que tem números, e ver se eu consigo modificar visualmente essa potência, de modo que a base e o expoente fiquem iguais. Assim eu vou identificar quem é o x, né, que aparece tanto na base quanto no expoente. Eu tenho que fazer operações que são honestas, né, que mantêm o mesmo valor da expressão. Então, uma coisa que eu posso fazer é trocar o 64 por 2 vezes 32. Ao fazer isso, eu posso utilizar uma propriedade que é: coloco um expoente para dentro do parênteses e o outro lá fora. E aí aquele 2 na 2 que está dentro do parênteses, eu posso transformar, né? Eu posso resolver, vai ficar 4 elevado na 32. Se tu observar, a gente já melhorou um pouco, porque antes eu tinha a base e o expoente muito longe um do outro, né? E eu quero que eles fiquem iguais. Então, 4 e 32 já estão um pouco mais próximos um do outro do que estavam o 2 e o 64. Então eu posso fazer de novo isso. Eu posso de novo quebrar esse 32 aqui do expoente em 2 vezes 16. E eu vou meio que repetir os mesmos passos. Aí eu posso colocar o 4 ao quadrado dentro do parênteses e o 16 lá fora. Podia ser o contrário também, mas essa ideia me parece melhor. E se eu resolvo 4 na 2, olha o que aparece: 16. Com 16 ali em cima. Então assim eu consegui fazer as manipulações necessárias para mostrar que o x que eu estou buscando é o número 16, já que 16 elevado nele mesmo acaba dando a mesma coisa que 2 na 64. Vamos tentar fazer uma coisa similar agora, para trabalhar aqui a raiz de 3 na 54, dando 3y, tudo isso elevado na y. Né? Bom, eu vou pegar aqui o 54 e vou quebrar ele em 2 vezes 27. E aqui o 3y elevado na y, eu vou atribuir o expoente para um e para outro. Assim eu já meio que entendo o formato que tem que ficar o meu número, né? Ele tem que ficar nesse formato estranho aqui, tá? O 3 elevado num certo expoente, e o número que vai aparecer aqui com 3, ele também vai aparecer aqui e aqui. Bom, mas primeiro eu vou me livrar dessa raiz. Ou seja, eu vou pegar esse 2 que eu fiz ele aparecer aqui quando eu fatorei o 54, e eu vou colocar esse 2 prioritariamente aqui no raiz de 3, e depois eu penso em elevar na 27. Tá? Do lado direito eu não vou mexer mais. Então aqui eu vou acabar cortando, né, esse quadrado com essa raiz, era esse o meu objetivo, e eu fiquei com 3 elevado na 27. Bem? Bom, agora, o que eu posso fazer? Se eu tenho aqui 3 elevado na 27, eu preciso quebrar isso em algum tipo de multiplicação para que eu possa ter algo assim aparecendo. Então, de maneira similar ao que eu fiz nessas etapas aqui e aqui, eu vou quebrar esse 27 em 3 vezes 9. Para experimentar aqui uma quebra, né? 3 aqui vezes um 3 elevado na 9 seria uma alternativa aqui, né? Mas isso ainda não é exatamente o que a gente vai procurar aqui. E se eu trabalhasse de outro modo? Deixa eu pensar. Em vez de 3 vezes 9, eu trocasse isso para 3 vezes 3 vezes 3. Vamos tentar desse modo, vamos ver se fica legal. Quem sabe se eu colocar o 9 para dentro. Vou tentar desse modo. Colocando aqui o 9 para dentro, vai ficar um 3 aqui fora. Tá? E aí, quem sabe, ó, lembrando que do lado de cá eu tenho aquela estrutura que eu não estou mexendo nela. Quem sabe agora, eu entendo que esse expoente aqui de fora, ele está mandando o parênteses multiplicar-se a si mesmo por 3 vezes. Então, eu peguei o conteúdo do parênteses e multipliquei por ele mesmo. E agora observa, se eu pegar essa dupla aqui, eu tenho uma multiplicação, se eu focar só nessa duplinha, tá? Eu tenho uma multiplicação com o mesmo expoente. Eu posso conservar o expoente e multiplicar os dois 3. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu poderia colocar os dois 3 para se multiplicar aqui. Tá? E aqui fica um 3 na 9. E já estava aqui fora. Então, eu não trabalhei com esse aqui de fora. Eu trabalhei só com aqueles dois ali. E olha o que aconteceu. Aqui dentro ficou um 9. Tá? Então, organizando o que a gente obteve aqui, assim a gente tem
um 3 na 9, está multiplicando um 9 na 9. E a gente conseguiu chegar naquele formato ali, né, de um 3 na y vezes um y na y. Então, aqui fica identificado que o nosso y ele vale 9. Com o y descoberto e com o x descoberto, vamos verificar a veracidade ou não dessa afirmação. 3 vezes, então, 16, que é o x, mais 2 vezes 9, que é o y. Isso aqui está dando 48. O 2 vezes 9 está dando 18. E 48 mais 18, de fato, é 66, mostrando que essa afirmação é verdadeira. Então, voltando às afirmações nessa tela central aqui, eu vou marcar já afirmações 1 e 2 como verdadeiras, né? Então, já não pode ser apenas uma afirmação correta. Vamos agora para a terceira afirmação. O domínio dessa função possui 7 números inteiros. Para a gente poder analisar o domínio dessa função, temos que estar atentos que temos uma grande expressão envolvendo x, né? Envolvendo a nossa variável da função, toda ela sendo processada como um radicando de uma raiz com índice 4. E quando o índice da raiz é par, precisamos garantir que todo o radicando, ou seja, todo o miolo dessa raiz, todo ele precisa ser maior ou igual a zero. Então, partimos daqui dizendo então que x² menos x menos 6 vezes menos x² mais 6x menos 5, tudo isso dividido x² menos 8x mais 7, essa expressão, que é o miolo, precisa ser maior ou igual a zero. Como que eu vou identificar qual é, de fato, o domínio? Quais são os valores de x que irão garantir o sucesso aqui dessa exigência? A gente, então, vai aqui trabalhar separadamente nesses elementos de multiplicação. Eu vou chamar essa parte aqui de parte A, eu vou chamar essa parte aqui de parte B, e eu vou chamar esta expressão aqui de baixo de expressão C. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise bem simples e resumida do gráfico de cada uma dessas estruturas como se fossem funções de segundo grau, como se essa fosse uma função a de x, essa seria uma função b de x e essa uma função c de x. Todas elas funções quadráticas, ou seja, funções cujo gráfico é uma parábola. Também observando o coeficiente do x², é possível ver que as parábolas dos gráficos de a de x e de c de x serão parábolas côncavas para cima, como esse esboço aqui, certo? Agora, a parábola que se refere ao gráfico da função b de x, como o coeficiente de x² é negativo, ela é uma parábola voltada para baixo. Além de observar isso, também temos que encontrar as raízes de cada uma delas. Para encontrar as raízes, a gente pode aplicar a fórmula resolutiva, ou fórmula de Bhaskara, né? Mas tem uma técnica que é muito interessante, que é usar soma e produto para encontrar as raízes, e eu sempre tento testar essa técnica porque ela é muito prática quando a gente treina um pouco ela, né? Então, eu vou aqui usar soma e produto. Eu sei que o produto das duas raízes sempre deve ser C dividido por A. Então, menos 6 dividido por 1, menos 6. A soma das raízes tem que ser sempre menos o B, então menos menos 1, que dá 1, sobre A. Então, eu preciso pensar em dois números, e quando eu multiplico dá menos 6, e quando eu somo dá 1. Não demora muito para a gente descobrir que os números em questão são o 3 e o menos 2. Então, aqui estão as raízes, que eu também teria obtido elas se eu fosse pela fórmula de Bhaskara. Mas eu acho mais prático assim. E agora, eu vou então fazer um esboço do gráfico. Eu só preciso do eixo x para tomar as decisões que eu quero tomar. Eu vou fazer então aqui um esboço da parábola. Eu vou marcar as raízes obtidas. Então, elas ocorrem aqui no 3. Opa, deixa eu só ir por coerência, né? Aqui eu vou marcar o menos 2, que veio antes, e aqui sim o 3. E quando a parábola está situada acima do eixo x, eu identifico que o resultado daquela expressão é um valor positivo. Agora, quando a parábola está abaixo do eixo x, o que está acontecendo aqui para valores entre menos 2 e 3, a parábola, então, resulta em um número negativo, né? Nessa expressão aqui eu já sei os sinais dela, lembrando que nas raízes especificamente a expressão acaba dando zero, tá? E aí nós vamos repetir esse procedimento para as outras duas expressões que eu chamei de b de x e de c de x. Para lá? Na expressão b de x,
Vamos, então, descobrir as raízes. Eu vou usar aqui o mesmo método para tentar ganhar tempo. Então, produto tem que ser C dividido por A. Eu tenho menos 5 dividido por menos 1. Então, quer dizer que a multiplicação das raízes tem que dar 5. E a soma das raízes é sempre menos o B. Então, menos 6 dividido por menos 1 acaba dando 6. Bom, chutando aqui, a gente identifica que 1 e 5 resolvem a nossa charada. Agora, fazendo o esboço da parábola, a gente vai desenhar aqui o eixo X. Vamos desenhar uma parábola voltada para baixo, como a gente identificou, né, na expressão B. E vamos marcar aqui, assinalar nesse nosso gráfico, o número 1 e o número 5. E identificamos, então, os sinais de mais agora entre as raízes e de menos antes da menor raiz e depois da maior raiz. Aí que eu fiz errado, né? E é menos. Isso. Por quê? Porque aqui o gráfico está para baixo. Fazendo isso uma última vez para o gráfico de c de x, a gente então agora vai identificar como que estão os sinais da função c de x, dessa parte de baixo aqui, né? Então, de novo, vamos atrás das raízes, vamos usar a técnica de soma e produto. O produto tem que dar c dividido por a, tem que dar 7. A soma tem que dar menos 8 sobre 1, tem que dar 8, portanto, a soma. Os números são 1 e 7, portanto, que resolvem essa charada, são as raízes, né? São as soluções da equação. Vamos fazer um esboço no eixo X, lembrando que essa parábola ela é côncava para cima. E vamos marcar aqui nela as raízes encontradas, que são os pontos de corte no eixo X, e identificar os sinais, né? Nesse desenho aqui, as partes voltadas para cima estão antes e depois das raízes, e entre as duas raízes nós temos a parte negativa da parábola. De posse de tudo isso, eu agora vou reunir essas três informações que eu obtive. Nós vamos fazer então um resumo dos sinais aqui. Então, eu vou colocar uma reta para a parte A, uma reta para a parte B, uma reta para a parte C e uma reta com a definição, né? A definição para a função f. Vamos botar até f aqui, que aí vão ter os sinais de f. Tá? Aqui eu vou fazer um eixo x, aqui também o mesmo eixo x, também, e aqui também. E agora eu vou marcando os pontos que apareceram. Tá? Então, na A, eu vou marcar o menos 2 e o 3. Na B, eu vou marcar o 1 e o 5. Na letra C, eu vou marcar o 1 bem embaixo do outro 1 e o 7 um pouco depois do 5. E eu vou agora pegar todos esses valores que apareceram e a partir deles eu vou criar uma divisória aqui. Tá? Então, vamos fazer uma divisória aqui. Outra aqui no 1. Outra no 3. Outra no 5. E mais uma aqui no 7. E todas essas regiões nas quais a última reta se subdividiu, eu tenho que analisar os sinais. Então, deixa eu marcar aqui embaixo o menos 2, o 1, o 3, o 5 e o 7. Também trazendo os sinais, né? Vamos lembrar que A era positivo nessas regiões e negativo nessa região. B só era positivo entre as raízes, porque a função B estava invertida, né? Ela era negativa antes da primeira e depois da segunda. C, positiva antes da primeira raiz e depois da segunda, e negativa entre as suas raízes, que são 1 e 7. Tá? E também vamos perceber que se a expressão A zera, né? Como ela está aqui no numerador, se ela zerar o que ocorre nas raízes, todo numerador zera. Então, isso serve para a gente. Né? Se a expressão B zerar, isso também serve para a gente. Porém, não pode zerar a expressão C, porque não pode dar zero no denominador. Tá? Então, serve que o miolo dessa raiz seja igual a zero, mas nunca vai servir que o denominador possa ser zero numa divisão. Então, eu preciso cuidar que esses valores aqui, ó, eles não serão aceitos de forma alguma, tá? E aí a forma que a gente faz isso, né,
é pegar então esses dois valores, o 1 e o 7, e fazer uma bolinha vazia, né, aqui representando eles. Tá? Quando eu começar a escrever, vai acabar sumindo essa anotação que eu fiz aqui, mas 1 e 7 não podem aparecer. Beleza. E os demais, esses, podemos incluir eles tranquilamente. Tá? O 1 não vai poder ser incluído por causa do C, mas o 5 vai poder. Tá? Então, menos 2, o 3 e o 5 vão participar da nossa resposta. Lembrando, queremos que a nossa função f de x, aquela expressão que está ali dentro, melhor dizendo, né? Aquela expressão ali, que é... Não vou nem falar f de x, né? Mas eu quero que a vezes b sobre c acabe dando um número maior ou igual a zero, ou seja, positivo, ou zero. Tá? Então, vamos lá. Antes do menos 2, o que está acontecendo? Eu tenho mais com mais, isso dá menos, então isso eu não quero. Entre o menos 2 e o 1, eu tenho menos com menos que dá mais, com mais que dá mais. Isso me serve. Essa parte aqui me interessa. Depois, entre o 1 e o 3, eu tenho menos com mais que dá mais de novo. Então, também me interessa essa região aqui. Entre o 3 e o 5, eu tenho mais com menos. Isso dá menos. Estou usando aqui regras de multiplicação e de divisão, porque, né, as expressões estão se multiplicando e se dividindo, então são essas regras que eu uso. Entre o 5 e o 7, eu tenho mais com menos, isso acaba dando mais. Então, essa é a outra região que também me interessa. E à direita do 7, eu tenho mais com mais, e isso acaba dando menos, então essa região não me interessa. Então, as regiões que nos interessam são desde o menos 2 até logo antes do 1, desde após o 1 até o 3, e desde o 7... desde o 5, até logo antes do 7. Bem? Se eu olhar para essas três regiões aqui que apareceram e que vão compor a parte que nos interessa, vamos ver quais são os números inteiros que pertencem a essa região. Então, pegando a união dessas três regiões que apareceram aqui para a gente, os números inteiros que aparecem aqui são menos 2, vamos listar eles aqui, menos 2, o menos 1 e o 0. O número 1 ficou de fora. Depois o número 2 e o número 3 aparecem ali como parte da nossa solução e são números inteiros. E depois nós temos o número 5 e o 6 que coube aqui no meio. O 7 não entrou. Contabilizando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números inteiros de fato. Então, agora, temos a certeza aí que a afirmação 3 está correta. E aí nós temos, voltando na nossa tela aí da questão, uma terceira afirmação correta. Sabemos que não pode ser a letra B. Vamos agora, então, para a última decisão, que é a afirmação 4 sobre logs. Nessa afirmação, a gente quer saber se realmente os valores de x que tornam essa inequação verdadeira são os valores x reais com x menor do que 1. Será que é isso mesmo? Vamos verificar. A gente tem aqui uma inequação logarítmica. Uma coisa que a gente pode fazer com ela é pegar toda essa expressão aqui, que é um número, né, antecedido de um sinal de menos, e eu posso trazer tudo isso para cá, apenas trocando esse sinal para mais. Esse movimento de passar para o outro lado somando ou subtraindo não interfere na desigualdade, tá? Independente da base. Eu posso reescrever os dois logs do mesmo lado. Eu tenho um log de x mais 2 na base 2. E esse cara, como ele era negativo, quando eu trouxer ele para cá, ele vai ficar positivo. Então, eu vou acabar somando um log de 3 na base 1 meio. Não mexo na desigualdade e como não ficou ninguém do lado direito, fica um zero aqui. Uma sugestão que eu vou te dar. Para que esses logs possam interagir melhor, eu precisaria que eles fossem da mesma base. E eu prefiro base 2 do que base 1 meio. Então, eu vou pegar esse carinha aqui e vou tentar mexer nele. O que eu te convido a perceber? O número 1 meio pode ser, independente da existência do log ou não, da presença do log ou não, eu posso trocar o número 1 meio por 2 na menos 1. E não preciso mexer em mais nada, né, para fazer isso. Eu estou falando de uma propriedade das potências. Então, todo o resto da conta vai ficar inalterado. Só que agora, seria legal poder tirar esse menos 1 daqui. Eu posso tirar um expoente da base e puxar ele aqui para trás. E ó,
até posso. Mas quando eu faço isso, eu tenho que puxar ele invertido. Essa é uma dica legal aqui que a gente pode aplicar. Eu teria que colocar aqui, multiplicando aqui atrás, o inverso de menos 1, né? 1 sobre menos 1. Só que 1 dividido por menos 1 vai continuar sendo menos 1, então não vai fazer diferença. Então vai acabar vindo ali para trás daquele segundo log, 1 menos 1 multiplicando, então vai acabar ficando negativo. E aí ficou 2 aqui embaixo, que é o que eu queria. Agora, com as bases igualadas, eu posso observar que eu tenho aqui uma subtração entre dois logs de mesma base e, portanto, eu posso aplicar aquela propriedade, né, que me deixa escrever um log só, mantenho a base, e aí os logaritmandos, que são esses dois aqui, se dividem. Né? Então, eu posso escrever um log só na mesma base 2, e aqui, então, eu vou ter o x mais 2 dividido pelo 3. Esse primeiro aqui dividido por esse segundo. Aqui não mexo em nada. Ter um log só me permite desmanchar o log, né? Aplicando aqui a definição, ou a regrinha da orelha, ou a regrinha da cabeçada. Eu pego a base, passo por baixo da desigualdade, dou uma cabeçada em quem está do outro lado, ou seja, esse número vai se tornar um expoente do 2, e esse movimento manda embora o log. Só tem que tomar um cuidado que quando a gente está lidando com uma inequação, com uma desigualdade, às vezes é necessário inverter a boquinha na hora desse movimento de desmanche do log. Em que casos que a desigualdade tem que virar para o outro lado? Quando essa base que faz a movimentação de desmanche do log é um número que está entre 0 e 1. Porém, nesse caso, como a base ela é maior do que 1, não há necessidade de mexer na desigualdade. Então, a desigualdade se mantém. Eu vou ter 2 elevado a 0 do lado direito e do lado esquerdo, x mais 2 sobre 3. Desenvolvendo mais um pouco, x mais 2 sobre 3 menor ou igual a 1, que é 2 na 0. O 3 pode passar multiplicando, fica x mais 2 menor ou igual a 3. E o 2 pode passar subtraindo. Professor, quando passou o 3 multiplicando, não tem que mexer na desigualdade? Não. Multiplicação poderia até mexer, mas só se o multiplicador que passou para o outro lado fosse negativo. Como ele é positivo, não há necessidade. Voltando, esse 2 passa para lá, e a gente fica, então, com x menor ou igual a 1, o que está bem parecido com isso aqui, mas já não está igual, né, gente? Já está diferente. Porém, a gente tem que tomar mais um cuidado, que é o seguinte. Aqui eu resolvi a inequação e encontrei um conjunto de soluções para ela. Né? Qualquer x menor ou igual a 1, aparentemente, é uma solução. Porém, sempre que eu estou lidando com um log que apresenta alguma incógnita, ou no logaritmando, como é o caso, ou na base, se fosse o caso, eu sempre também tenho que estar atento às condições de existência de um logaritmo. Então, olhando pelas condições de existência, posso acabar encontrando uma outra limitação para esses logs. Esse log não tem nenhum x, então ele não tem nenhum problema, né? Nenhum risco para ele. Mas esse log aqui, como ele apresenta um x aqui, eu preciso estipular aqui um limite para esse x aqui, uma regra de cuidado para ele. Então vamos lembrar que o x mais 2, que é o que a gente chama de logaritmando, ele tem que ser maior do que 0. Eu preciso sempre garantir que o logaritmando não seja 0 e nem seja negativo. Ele tem que ser maior do que 0, o logaritmando. Lembrando, a base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. O logaritmando só precisa ser maior do que 0. Aqui eu não preciso me preocupar, porque esse é o número 2 é maior do que 0. Mas aqui eu preciso me preocupar porque eu não sei quem é o x. Então eu vou fazer essa exigência aqui. Tá? Se passar o 2 para lá, não mexe na desigualdade, porque é uma soma. Então, nesses casos, não há necessidade de mexer na desigualdade. E eu chego numa segunda exigência. Então, não basta apenas o x ser menor ou igual a 1. Eu também preciso limitar que o meu x tem que ser maior do que menos 2. E se eu juntar essa segunda descoberta com a primeira que eu tinha feito aqui, ou seja, meu x tem que ser menos do que 1, mas tem que ser mais do que menos 2, e ele pode ser igual a 1, eu chego a uma conclusão então completa que me diz assim: x pode ser um número real, porém, ele tem que ser maior do que menos 2 e menor ou igual a 1. E isso está bastante diferente disso. Então, essa afirmação é uma afirmação incorreta, uma afirmação errada. E assim, a gente chegou à definição da nossa questão. Né?
porque a última estava incorreta, portanto não são todas corretas, e a nossa resposta é a letra C, na questão 23 da ACAF. Espero que isso tenha te ajudado, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.